Opinião internacional. Divisão recorde nos Estados Unidos entre homens e mulheres por causa das eleições. Na Venezuela, uma ditadura cada vez mais com cara de ditadura. E a pressão dos Estados Unidos sobre Israel. Na verdade, quem pressiona quem? Aqui conosco o embaixador José Vicente de Sá Pimentel, colunista do jornal A Tribuna. Um prazer em falar com você, embaixador. Prazer é todo meu, Luciano. Prazer estar aqui de volta. Embaixador, acho que podemos começar com a eleição nos Estados Unidos, em que a circunstância política, segundo os analistas, favorece uma cisão entre homens e mulheres, pelo menos nas questões eleitorais. Como é que o senhor avalia esse momento lá? As eleições nos Estados Unidos são realmente um grande evento midiático, né? Eles sabem fazer essa. Cada passo que se dá é medido, né? Havia há pouco tempo uma crítica à Câmara, que ela não estava falando com jornalistas, e aí o Trump caiu em cima, dizendo que ela não sabia, que ela era muito tímida, que ela não conseguia fazer nada. Ela finalmente deu uma entrevista, então, a uma consagrada jornalista da CNN, né? E aí o comentário do Trump foi boring, quer dizer, chato, que coisa mais sem graça, insossa. É muito engraçado essas coisas todas, mas é isso, né? A grande novidade é que foi insossa. Agora, tem, de fato mesmo, essa divisão, né, nos Estados Unidos. Os votos masculinos de Trump permanecem mais ou menos os mesmos, a queda é pequena, depois da entrada da Kamala na campanha, né? Agora, o voto das mulheres, esse aí realmente está sendo, né, uma coisa extraordinária, porque o aumento de votos das mulheres em Câmara está fazendo a diferença e está dando a ela, de fato, a liderança nas pesquisas de opinião neste momento. Quer dizer, esse cenário dessa diferença de gêneros, assim, nesse momento favorece a Câmara, né? Pela circunstância que envolve, né? Nós estamos diante, acho eu, de uma mudança social muito importante. O perfil das mulheres em todos os campos de atividade humana é outro hoje do que era há 15, 20 anos atrás. Essa mudança está se consolidando. As mulheres estão ganhando um tipo de autoafirmação extraordinária. Havia, né, essa questão de que as mulheres não podiam fazer isso, não podiam fazer aquilo, os homens é que têm que tomar a dianteira, as mulheres não podem fazer isso porque são fracas. Elas estão demonstrando que não é bem assim não, né? E sabe, eu fico muito feliz, porque eu tenho uma filha e ela não fica atrás de homem nenhum. Embaixador, agora a questão da Venezuela. Nós temos observado movimentos cada vez mais duros, mais perigosos da ditadura de Nicolás Maduro. Inclusive, na sua coluna de ontem no jornal A Tribuna, o senhor enfatizava a importância de saber perder na política, né? De saber reconhecer a derrota eleitoral e passar o governo, passar o bastão para os vencedores da eleição. Isso parece que está se perdendo na política, e na Venezuela a questão parece que está ficando cada vez mais séria. A repressão está aumentando enormemente. Há queixas e há comprovações, na verdade, de que a repressão está tomando assim um vulto alarmante. E agora você tem, né, além da pressão que a região está fazendo sobre o Maduro, agora você tem essa atitude dos Estados Unidos que, na verdade, sequestraram um avião presidencial venezuelano, alegando que as sanções impostas pelo governo americano ao governo venezuelano justificam a apreensão desse avião que estava na República Dominicana e foi simplesmente tomado. Ou seja, é um sinal bastante claro, bastante evidente
de que os Estados Unidos estão muito importunados com a atitude do Maduro, né? Maduro, nesse momento, não tem ninguém por ele neste continente. O problema é que ele tem aliados muito importantes, né, como a China, como a Rússia, e não se sabe. Eu tenho a impressão que a China não fará. O meu sentimento, mais do que propriamente cálculo, é de que a China não quer se meter numa confusão dessas de uma maneira que não vai lhe render um benefício direto. Mas a gente nunca sabe o que pode esperar de Putin, né? É verdade. Inclusive, apesar de que a Rússia também vive, nesse momento, um recrudescimento da guerra da Ucrânia, mas ao longo da história, embaixador, a gente vê que muitas vezes as grandes potências, não poucas vezes, se utilizavam de influência sobre estados menores que poderiam criar problemas na geopolítica internacional como um instrumento, como um meio de troca na mesa de negociações, das grandes negociações entre elas. O senhor vê então que nesse momento a Venezuela se vê tão isolada que nem para isso, nem esse risco há? A situação do Maduro está ficando cada vez mais difícil. A verdade é essa. Ele está aumentando prisões, ele está aumentando o número de repressões a manifestantes no meio da rua, ele está fazendo uma coisa que você não imaginaria na Venezuela, porque a Venezuela sempre foi um país com um tipo de elite muito alienado, na verdade, pensando muito mais em Miami do que propriamente no território venezuelano. Mas agora você tem uma situação diferente. Quem está indo para a rua para manifestar e para protestar são as populações mais pobres. As populações mais pobres, elas não têm mais quase nada a perder, porque elas estão passando fome mesmo. A situação está realmente muito complicada em Caracas. Essa é a informação que, pelo menos, eu tenho por aqui. Então, e por outro lado, ele não tem o apoio que ele, na verdade, jogou fora praticamente, né? Porque ele não precisava ter tido com o Brasil a atitude que teve. Se ele fosse um pouco mais inteligente, ele estaria agora, ao longo desses 6 meses, agora já menos, né, que separam da data de passar o poder, ele poderia ter feito muita coisa e neutralizaria, vamos dizer, um pouco essa oposição que ele está tendo agora. Eu acho que as coisas na Venezuela estão se encaminhando para algum tipo de desfecho, porque eu não sei até quando que eles vão poder sustentar essa situação tão difícil. E o senhor que conhece a diplomacia, os meandros da diplomacia tão bem, como você vê os passos da diplomacia dos países vizinhos sul-americanos nesse momento? É um compasso de espera em relação aos próximos capítulos? É aquele tipo de espera que você conversa o tempo todo. Mas você tem agora reuniões quase que diárias, né, com o Chile, sobretudo com a Colômbia, mas também com o Chile e outros países-chave como o México. Você tem a necessidade de estar conversando, de estar tocando figurinhas todo o tempo, porque às vezes uma informação que pode parecer desimportante assume uma proporção maior no momento desse. Há coisas que os governos, quando eles ficam muito imprensados contra a parede, eles costumam fazer coisas que, em situação normal, mesmo sendo autocráticos, eles não fariam, né? Então, é isso que está um pouco correndo. Você vê que o presidente do Brasil, o presidente Lula, tem feito declarações que são cada vez mais, eu diria, constrangedoras para o Maduro, né? Porque o país que poderia estar, de alguma maneira, bloqueando ou pelo menos tentando impedir ações mais drásticas, como essa que os Estados Unidos estão tomando agora, né? Sequestrar praticamente um avião presidencial venezuelano em território dominicano.
Então, a falta de uma posição mais para contemporizar um pouco mais do Brasil, e haveria uma razão muito simples para isso, né? Quer dizer, uma razão muito lógica para isso, é que as eleições foram marcadas pelo governo venezuelano com 6 meses de antecedência à data de posse do novo governo. Então, mesmo perdendo, o Maduro poderia ter levado esses 6 meses para criar uma situação mais fácil para ele e, eventualmente, para os militares que estão com ele, né? E agora você está marchando para uma situação praticamente de brigas diárias. Você está marchando em direção cada vez mais a uma guerra civil. Isso é extremamente preocupante. Na arte da guerra, costumava-se dizer que ao derrotado é prudente oferecer uma rota de saída, né? Para que ele possa sair de cena com o menor dano possível à população, etc. Eu me lembro dessa passagem. Há essa alternativa na diplomacia, oferecer ao Maduro uma rota de saída para ele sair de cena, ou isso já não funciona mais? A coisa extraordinária é que a rota de saída já estava dada, né? São esses 6 meses. Ele tinha todo o tempo do mundo para se programar, para organizar a coisa e continuar com um papel proeminente da política venezuelana. Nada disso, aparentemente, vai acontecer, porque está perdendo todas as possibilidades de ter uma saída, vamos dizer, honrosa, né? E como ele e os generais não estão querendo sair de jeito nenhum, e como a situação está ficando cada vez pior, e como a atitude de países importantes, como os Estados Unidos, está ficando cada vez mais confrontacional, onde é que nós vamos parar? Nós vamos parar numa situação aí difícil. E é muito ruim para nós, né? Porque você ter uma guerra civil assim do lado das nossas fronteiras é infernal. Não vai ser bom também para os Estados Unidos, porque esse povo vai migrar, vai sair do país. Vai para onde? Vai para as mesmas fronteiras do México com os Estados Unidos, né? Vai tentar entrar no momento de eleições. Quer dizer, esse momento de eleições nos Estados Unidos, a gente às vezes nem se dá conta, né, de como eles são importantes. Porque o Netanyahu, por exemplo, está jogando loucamente com isso. Ele está tentando resolver uma situação como se isso fosse possível, mas ele está tentando resolver através também de uma reação violenta, está tentando resolver agora no momento em que, a rigor, a Kamala Harris não quer criar um problema com Israel. E também não quer, ou não deve, né, criar problema com os palestinos, já que a grande cartada, né, da campanha dela está crescendo justamente devido aos jovens, mulheres, mas aos jovens em geral. E esses têm protestado antes, já criaram problemas sérios em universidades famosas, porque são totalmente a favor de um cessar-fogo. E o Netanyahu não está apostando nisso, não está jogando dessa maneira, está querendo ganhar cada vez mais tempo. E essa é outra situação complicada. As eleições, no caso americana, não estão ajudando muito, nem nessa situação do Oriente Médio, nem tampouco na questão da Venezuela. A gente, interessante isso, embaixador, que costuma-se dizer que os Estados Unidos, de alguma forma, têm uma interferência nos países de todo o mundo devido à sua posição de geopolítica, etc. E a gente acaba percebendo que, de alguma forma, também o mundo interfere nas eleições dos Estados Unidos, né? Porque você vê a questão palestina, a questão da guerra da Ucrânia, a Rússia, a China, de certa forma, a questão da imigração que mexe com todas essas fronteiras da América do Sul e da América Central. Na questão de Israel, nós brincávamos aqui que precisa ver quem está pressionando quem, porque havia um sinal de que o governo americano iria pressionar o Netanyahu, mas de certa forma o Netanyahu está pressionando os Estados Unidos, indiretamente ou diretamente. O Netanyahu é um político extremamente habilidoso.
E ele tem duas circunstâncias que agravam, que fazem com que ele realmente dê o máximo de toda a sua habilidade. Uma é que há uma parte, pelo menos uma parte importante dos militares israelenses, que querem acabar de uma vez com esse verdadeiro problema que tem sido a convivência com os palestinos, ou mais especificamente com o Hamas e com o Hezbollah, né, que são esses grupos que, embora não sejam grupos, vamos dizer, fora do contexto, eles aparecem às vezes fazendo ações que os colocam no centro das preocupações, das indagações israelenses. Agora, no caso de Israel, existe um dado que é muito importante. Dentro dos Estados Unidos, você tem um lobby judeu que é de uma importância extraordinária. E o lobby, você sabe que o lobby é uma atividade permitida nos Estados Unidos, ela é regulamentada e permitida. Tem um livro muito bom sobre essa questão do lobby judeu nos Estados Unidos, que é de um autor chamado John Mearsheimer, um grande cientista político. Recomendo a quem gosta desses temas, é um livraço, o lobby judeu. Embaixador, para finalizar, a semana está dominada aqui, dominando o noticiário nacional, a questão do Elon Musk, o Twitter, o X, o X, e a gente vê a que ponto chegou o poder das grandes corporações, que já ao longo da história não é uma novidade. Nós tivemos grandes corporações multinacionais que, de certa forma, enfrentavam governos, etc. Mas é uma situação interessante essa de você ver uma empresa, um empresário, como é o Elon Musk, trocando fazendo essas pressões sobre o governo brasileiro, não? Sinal dos tempos. As corporações, né, que você se referiu, não? Elas sempre foram muito importantes, mas elas não tinham uma cara. Não? O Elon Musk, ele está lá. Ele faz as coisas pessoalmente, ele assina embaixo, dá a cara, mostra a cara. Né? Acho o cidadão de uma empáfia simplesmente intolerável. E ele quer influir diretamente na política americana, e não só na política americana, né? Ele quer também enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Ele assume, ele tem uma posição dentro da política brasileira, ele é favorável ao ex-presidente Bolsonaro. Ora, isso aí quando você tem uma arma tão importante em matéria de comunicação como como são essas mídias sociais, enfim, o camarada ele impõe um certo respeito, mas é muito curioso, né, que ele assume uma posição completamente perdedora no Brasil, porque nós não podemos deixar, as nossas leis têm que ser respeitadas, não podemos deixar que um fanfarrão venha aqui e enfrente como se ele pudesse impor a vontade dele sobre as instituições brasileiras. É de uma inabilidade extraordinária isso que ele está fazendo. E não é absolutamente o que ele faz com relação a outros países. Ele tem problemas sérios com a França, imensos, com a União Europeia, na verdade, toda, né? E ele tem uma atitude completamente diferente na China. Agora, é na China que ele constrói os carros Tesla, enfim, ele precisa muito da China, e lá ele é bem mansinho, ele não faz nenhum tipo de restrição ou de crítica ao governo chinês, não. Ele é muito macho, mas ele sabe com quem que ele mexe. E dessa vez eu acho que ele mexeu errado com o Brasil. É uma questão de reafirmar a soberania, no caso nacional, né, embaixador? Me parece que, no caso da China, ele tem interesses econômicos, mas de toda forma, um país, uma nação soberana, tem que ter os seus limites legais respeitados, né? É claro, isso não é possível, evidente. Ele pode perfeitamente reclamar, ele pode
espernear e pode, sobretudo, usar dos recursos judiciais para protestar, né? Agora, ele faz as coisas justamente para não utilizar os canais judiciais e criar confusão, porque ele impetrou um mandado de segurança, imagina, um mandado de segurança contra o Supremo. Tá louco, porque não é esse o instrumento que você tem que usar numa situação, se ele quisesse reclamar pela justiça. Mas não, ele está querendo fazer onda, né? Está querendo fazer o que ele sabe fazer tão bem, né? Criar notícia, criar... enfim. Mas não acredito que ele vai se dar bem dessa vez. Embaixador José Vicente Sá Pimentel, muito obrigado aqui por compartilhar sua experiência e sua visão de mundo conosco. Esse foi o Estúdio Tribuna Online Opinião Internacional e aguardamos a nossa próxima conversa. É um prazer conversar com você e com todos aqueles que têm visto esses podcasts. Para mim é um grande prazer ter esse meio de me comunicar com amigos e tanta gente boa do Espírito Santo. Muito obrigado pela sua audiência.